Parte 3. Seu Senhor. 12. Abraçando o Senhor. Relacionamento algum que a dama possa ter é mais satisfatório do que o elo que existe entre ela e o seu Senhor. Ser carregada em seus braços eternos promove a cura dos males incorridos em sua busca de qualquer outro relacionamento. Nos braços do Senhor, a dama encontra restauração. Haverá ocasiões em que vai sentir-se como uma menina e, na sua presença, subirá no colo de um pai amoroso cuja sabedoria, conselho e amor constante irão protegê-la do adversário quando tiver de lutar. O pai se torna seu protetor. Ele a protege por meio do seu espírito. Ele a aconselha com a sua palavra. Ele a perdoa mediante o seu sangue e ela está segura em seus braços. Ele é o consolo que cura a alma feminina e renova sua mente. É o ingrediente que falta e dá validade a qualquer outra busca na vida da mulher. Se obtiver tudo, mas não vier a conhecê-lo, nada terá. O amor do Senhor por ela é tão puro que ela jamais encontrará outro assim. Ele não depende do desempenho, da aparência, nem da capacidade intelectual dela. Deus a amou antes de ser formada no útero da mãe. Seu amor é santo. Ele se torna a base sobre a qual ela constrói o seu caráter. A mulher que conhece o amor de Deus não fica desesperada pelo amor dos homens, porque nos braços dele já encontrou aquilo por que sua alma anseia. Isto não quer dizer que o fato de ter a Cristo irá preencher todo o vazio que ela possui como mulher. Mas a sua satisfação na presença dele é tão completa que a distancia da necessidade desesperada de afeto e afirmação que leva outras mulheres a tatearem e agarrarem cegamente na noite. Ela pode correr para Jesus em cada crise e saber que ele não irá falhar, não irá abandoná-la, não irá deixá-la e não irá mudar. As mulheres parecem possuir uma capacidade especial de tocar o coração de Deus. Essa capacidade é tão poderosa que Jeremias, o profeta lamurioso, conhecido como homem de grande compaixão, mesmo assim necessitava do poder intercessório das mulheres para tocar o coração de Deus. Ele disse: chamai carpideiras para que venham. Jeremias 9:17. É como se ele soubesse que os ouvidos de Deus estão abertos ao choro das mulheres aflitas. Não se trata de Deus favorecer as mulheres e não os homens, mas o Senhor procura suas filhas e cuida das necessidades delas. Jesus promete: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Desafio-a, então, de acordo com a sua palavra, a crer nele. Você acreditou em outros e ficou desapontada. Acreditou em outros e foi rejeitada. Mas esta é a promessa de um homem que não pode mentir. O desafio é para a mulher crer nele. Se fizer isso, seu coração não ficará ressequido, nem seu espírito ficará estéril, nem sua vida vazia, porque Deus saciará sua sede com água viva. Não há sensação tão exigente quanto a de sede de água. Nosso corpo não vive sem ela. A sede é um desejo incessante das partes mais íntimas de nosso ser que só se satisfaz quando levamos à boca a água refrescante e bebemos profundamente. Esse sentimento renovador e ressuscitador foi prometido por Deus à mulher que nele crê. Muitas mulheres tentaram saciar a sua sede em empreendimentos empresariais, trabalhando febrilmente para alcançar uma posição de poder e ganhos financeiros. Há outras, cuja beleza e corpo curvilíneo permitiram que escolhessem o homem que quisessem. Pularam de cama em cama, de braços em braços, desejando encontrar satisfação nos envolvimentos sexuais. Há até aquelas tão romanticamente inclinadas que, embora fugissem das tentações da promiscuidade, ficaram vulneráveis a qualquer sinal de afeto por parte de um pretendente. Há algo, porém, que toda mulher prudente deve compreender. Não existe nenhum relacionamento humano que possa saciar a sede da alma
como o toque de Deus. Se você esteve procurando toda a sua vida por algo fugidio, se procurou diligentemente o sucesso e todos os seus muitos adornos, mas continua sentindo uma dor íntima que a faz lembrar de que alguma coisa está faltando, eu gostaria de recomendar o único saciador da sede que pode satisfazer o anseio da alma humana. Seu nome é Jesus. Seus braços estão estendidos, sua voz é calma, sua sabedoria é sólida, seu conselho é seguro. Ele irá abraçá-lo a noite inteira. Está na hora de desejar conhecê-lo de maneira mais profunda da que já o conheceu antes. Ele é mais do que uma visita semanal a um prédio que chamamos igreja. É mais do que a perspectiva histórica que encontramos no livro encapado de couro, ao qual damos o nome de Bíblia. Ele é o símbolo da vida. É a força central da qual tudo emerge. Nele, tudo subsiste. Colossenses 1:17. Jesus é a arma secreta da mulher preparada para os dias de hoje. Ela leva a toda parte. Quer ande com uma pasta executiva e se vista com um tailleur formal, ou fique em casa esquentando mamadeiras, ela é a sua arma secreta. Sem ele, ela será sempre vulnerável. Sem ele, jamais terá certeza de nada, certeza de alguém ou de si mesma. Ele é o fundamento sobre o qual ela constrói. Você pode perguntar: como abraçar um Deus a quem não vejo? Que consolo terei ao falar com Deus que não posso ouvir? Que satisfação pode ser obtida da intimidade com um Deus que não posso tocar? Alegro-me com a sua pergunta. Deus não é homem. Você não se aproxima dele com a sua carne. Ele está no seu coração. Nas profundezas de seu espírito é que pode tocá-lo. Se der atenção ao seu ouvido interior, poderá ouvi-lo falar com você. Quando a vida está em crise, ele fala mais alto. Você pode abraçá-lo mediante o louvor. Para louvar a Deus, é preciso crer nele. Você precisa ser uma mulher de fé que acredita para poder levantar as mãos e sorrir para um Deus que não pode ser visto. Para acordar de manhã e pôr os pés no chão, levantar a cabeça para o céu e agradecer a Ele por mais um dia, você deve ser uma mulher suficientemente intuitiva para sentir que não acorda por si mesma. É essa fé que libera a fonte de água viva. É crer que Deus tem a compaixão necessária para fazê-la navegar em meio à desordem e o caos desta vida. É ter fé em que Ele não permitirá que você caia quando a tragédia inesperada se abater sobre você. Esse nível de fé pode provocar zombarias e risos em alguns, mas é a espécie de fé que libera a água que a mulher precisa para sobreviver. Quando a mulher extrai de Jesus a sua água, ela não se sente tão sedenta na presença das pessoas. Não andará pela vida com olhos vulneráveis e uma expressão inquisitiva no rosto. Acordará cantando pela manhã, sentindo-se satisfeita no fim do dia e completa a noite porque encontrou aquele a quem sua alma ama. O médico chegou. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Marcos 5, 25 a 29. Da mesma forma que a mulher famosa pela sua hemorragia, toda mulher, à sua própria maneira, procura tocar a barra das vestes de Deus. É uma jornada longa e poeirenta, repleta das experiências da vida e muitos, muitos falsos médicos. Você notará que a mulher com hemorragia tinha sido tratada por diversos médicos antes de procurar Cristo. De alguma forma, creio que o sofrimento dela foi multiplicado pelas diversas tentativas feitas pelo homem
para tratar de um problema que só Deus pode curar. É um erro cometido por muitos procurar no homem o que só Deus pode fazer. Em última análise, só Deus tem a capacidade de dar fim ao sofrimento. Só Ele tem a capacidade de encerrar a busca do coração feminino cujos problemas foram exagerados pelo desapontamento dolorido provocado pelo tratamento feito por aqueles que não têm a cura para a dor. Esse tipo de decepção vai ocorrer sempre que a mulher pedir ao homem que faça o que só Deus pode fazer. Alegre-se em seu marido e no seu amor, mas saiba que há certas curas que se acham muito além do amor eros. Será necessário o amor ágape, o amor de Deus. Ele cura com um toque, o que o homem não consegue curar com muitos toques. Isto não pretende minimizar o relacionamento conjugal, mas colocá-lo em perspectiva a fim de que o desapontamento e a amargura não cresçam no coração da mulher que foi ensinada a crer que é possível a um homem fazer o que só a graça de Deus realmente pode. Falamos sobre a dama e sobre o seu amado, mas não há nada mais importante do que falar sobre o seu Senhor. A mulher precisa curar-se. Ela tem necessidade de encontrar e manter uma relação com o marido que lhe permita satisfazer o seu potencial. Mas, no final, ela desejará satisfação numa área mais profunda do que as mãos humanas podem alcançar. Quer ela saiba, quer não, como pedir ou onde encontrar isso, irá buscar, enfim, o toque do seu Senhor. Muitas mulheres precisam da mão do Senhor em sua vida, mas, por não compreenderem o que está exatamente faltando a elas, vão atrás de coisas como carreira, educação e dinheiro. Nenhuma dessas coisas é perigosa em si mesma, mas quando se torna um substituto para Deus, a pessoa ficará terrivelmente insatisfeita. Depois de anos construindo uma carreira e perseguindo o sucesso, descobrirá que sem Deus tudo é vazio e não tem valor. Chamo essas coisas de imitações da vida. Como todas as imitações, elas têm certas qualidades que enganam os olhos menos perspicazes. Mas, sob cuidadosa investigação, o perito pode perceber facilmente que a imitação não se compara de modo algum ao original. Qual é o original? Você pergunta. O original é o que Eva teve no jardim, é a comunhão com o Senhor. Se a mulher tiver esse tipo de comunhão para ministrar ao seu espírito, se tiver pensamentos criativos para massagear a sua mente e um companheiro para tocar sua carne, então tem tudo. Não importa quão rica ou bem-sucedida seja, se não tiver Cristo, é tão pobre quanto a igreja de Laodiceia. Essa igreja é a que Apocalipse 3 declara ter reputação de ser rica, mas na verdade era miserável, indefesa e cega. Anos de vazio e desespero criam um vácuo interior na mulher, fazendo que seu coração sofra e seus olhos percam a luminosidade. De repente, ela fica com uma mancha interior que a maquiagem não cobre e as joias não escondem. É a percepção inata de que, em algum lugar em seu espírito, existe a pobreza mais profunda que ela já conheceu. Como é tolo pensar que essa pobreza pode ser curada por mãos humanas. Este é o tipo de vazio que só o Senhor pode erradicar. Permita então que Ele a toque e cure. Sei que já foi a muitos médicos e as grandiosas promessas de medicamentos inúteis não apagaram o seu passado nem aliviaram a sua aflição. Essas promessas assombram a sua mente, atormentam o seu espírito e frustram a sua carne. É possível que Deus tenha permitido que acreditemos nos falsos médicos o suficiente para apreciá-lo ainda mais quando nos encontramos com ele. Ele talvez permita que os médicos pratiquem sua medicina inócua, para que ao tocarmos algo real, possamos identificá-lo facilmente como a cura para o nosso mal. Qualquer que seja a razão, muitas mulheres foram tocadas por médicos sem nenhum mérito. Eles lhes deram falsas expectativas só para que outro relacionamento desmoronasse, outra promessa fosse quebrada e outra esperança destruída. Não se amargure, porém, com isto.
Corra com todas as suas forças. Ande se quiser, rasteje se necessário para a palavra de Deus. Há ocasiões em que a dama não pode curar-se a si mesma. Há vezes em que o seu amado não consegue costurar as bordas rasgadas do seu coração partido. É então que tem de estender-se para o Senhor. Foi esse Senhor que a mulher com hemorragia tocou num momento de crise em sua vida e imediatamente sentiu que fora curada. Não há nada tão confortador como saber que sua saúde está boa. Nem o sucesso, nem a fama podem trazer o sorriso pacífico e a calma de espírito que surge em quem reconheceu não estar mais quebrado, mas sadio e completo. Quando a mulher tem saúde espiritual, pode entrar num relacionamento sem desespero. Não precisa de ninguém para completá-la. Tornou-se completa pelo toque do próprio Senhor. A mulher sadia sempre atrairá um homem sadio. Quando se tocam, eles se fundem para criar um casamento sadio. No final, no momento certo, irão produzir filhos sadios que tirarão proveito de serem amamentados pelos seios de uma mulher que não é perseguida pela necessidade desesperada da autogratificação. A vida centrada em Deus tem esse resultado. Essa mulher é virtuosa. Você notará que ao curar a mulher com hemorragia, Jesus soube que ela fora curada porque sentiu a virtude sair do corpo dele. Foi a virtude que fluiu dele para a mulher que a curou. Mediante o toque de Deus, ela tornou-se uma mulher virtuosa. Você pergunta, como obter essa virtude? Ela não se encontra numa carreira nem no sucesso. Não está em roupas caras, carros luxuosos ou joias de alto preço. A virtude só vem quando uma mulher alquebrada se arrasta pelas ruas de pedras de Jerusalém, com o joelho sangrando e com mão trêmula toca as vestes de um Senhor cuja presença pode erradicar o sofrimento. Esse toque é tão reverente que a inspira a tornar-se uma mulher virtuosa. Todos os que se aproximarem dela saberão que algo a distingue das demais, seja no escritório executivo, ao virar-se na cadeira giratória, ou que tenha entrado no escritório apenas para limpá-lo para algum chefe de quem é empregada. Isso não importa, porque a virtude a reveste. Há um lampejo nos olhos da mulher virtuosa que torna os cosméticos desnecessários. A paz em sua mente exclui qualquer necessidade de tranquilizantes. Ela dorme à noite, acorda refrescada, enfrenta cada dia com coragem porque a sua força não vem do que é externo. Está embutida em seu interior. Em vista de ter tocado o Senhor, ela é completa e totalmente sadia. Quando uma mulher toca o Senhor, ele a transforma para sempre. Sua alma escapa como um pássaro do laço do passarinheiro. Suas asas se estendem pela manhã. Ela navega com o vento e voa para a claridade do sol matinal. Ele é o objeto da sua adoração e o foco da sua visão. Ele se torna a realidade de cada ideia abstrata que já se esforçou para expressar para outros que não compreenderam. Você deve entender que todos nós ansiamos ter e gozar ao máximo os relacionamentos humanos. Mas só os mais sábios compreenderão que o nível de satisfação de que precisamos não pode vir de outra pessoa. A razão de as interações humanas ruírem e desmoronarem é a nossa audácia de buscar nos homens o que só pode vir de Deus. Sempre nos desapontaremos quando buscarmos a Deus no homem e desejarmos que os homens sejam os nossos heróis. Temo que tenhamos lido um número excessivo de romances sugerindo um cavalheirismo inexistente. Como acontece com a prata escurecida, logo reconhecemos que o que reluz ao sol do meio-dia irá finalmente perder o brilho quando exposto aos elementos. Isso ocorre com todos. Mais cedo ou mais tarde descobrimos que há lugares manchados e nenhum de nós, homem ou mulher, brilha tanto quanto deveria brilhar. Onde estão os heróis? Você pergunta. Para onde foram os nobres? Onde estão todos os relacionamentos perfeitos, eufóricos que vimos na TV? Devo dizer-lhe que eram todos invenções da sua imaginação, caricaturas mostradas na tela para seu entretenimento.
Embora nos esforcemos febrilmente para imitar o que vimos, é preciso compreender que o resultado final é garantido para o casal na televisão, porque um roteiro controla a vida deles. O que fazemos, no entanto, quando não há um roteiro para controlar os eventos do dia a dia? A verdade é que não podemos fazer nada. Não haverá companheiros perfeitos. Não haverá amor sem desapontamento. Mas o desapontamento é a minimização quando só esperamos certas coisas da parte de Deus. Se buscamos um Salvador, seu nome deve ser Jesus. Se buscamos um Messias, deve ser o Cristo. Pedir a qualquer outro além dele para atender a tamanha expectativa é pedir a um pote de barro que vire ouro. É pedir que a água seja vinho. É pedir que a terra se transforme em diamante. Impossível. Por isso, querida irmã, se quiser tocar o divino e sentir o poder de Deus, só conseguirá quando se estender para muito além da humanidade e aspirar conhecer o Criador em todas as suas múltiplas facetas e formas. É claro que você verá traços dele nos homens, nas crianças e até em você mesma, mas esses simples traços nunca serão suficientes para suportar o peso de tudo que já experimentou. A esses traços de Deus faltarão as virtudes necessárias para curar os sofrimentos do seu passado e mandar embora os fantasmas que assombram as câmaras secretas da sua memória e imaginação. Esta é uma tarefa de Deus e só dele. Nas palavras do profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55:6, ele disse bem: está na hora de buscar o Senhor, não seus filhos, não seu dom, mas sua pessoa, e só ela. Quando nós o buscamos, ele se compraz em dar a cada um de nós os benefícios que só são concedidos mediante o nosso relacionamento com ele. Parece-me surpreendente que um Deus tão santo pôde baixar-se tanto e tocar em um mundo ferido. Isso me faz lembrar do momento nas Escrituras em que levaram diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Eles haviam arrastado o corpo esgotado pelas ruas de Jerusalém até onde se achava o rabino, o mestre, o professor. O corpo nu fora machucado pelas mãos de homens cheios de justiça própria, que se julgavam juízes da sua decadência. Eles a puxavam e empurravam enquanto chorava cheia de vergonha e desespero, tentando cobrir-se. Eles a acusaram e depreciaram, levando-a finalmente a Jesus. Haviam planejado apedrejá-la, zombar da sua vergonha e devassidão e exibir em público sua fraqueza pessoal. Para espanto deles, Jesus não os acompanhou no linchamento da mulher. Em vez disso, pareceu indiferente a tudo que acontecia à sua volta. A Escritura diz que se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. Esse ato de abaixar-se fascina minha mente, que alguém tão superior pudesse curvar-se tanto. Não pretendo saber por que ele escrevia. Não tenho certeza de que aquilo que escreveu fosse importante. O que é muito mais importante que eu saiba é que Deus pode abaixar-se até o meu nível e escrever em minha vida. É importante para mim dizer-lhe que existe alguns entre nós cujos defeitos e passado manchado fariam com que fossem apedrejados e atacados. Todavia, de alguma forma, a graça e a misericórdia infinitas de Deus nos abraçam. Diante de nossos maiores acusadores, ele tem a capacidade de olhar para além das nossas faltas e ver nossas necessidades. Quem não amaria um Deus assim? Quem não lavaria seus pés com lágrimas? Quem não levantaria as mãos na sua presença? Ou beijaria cicatrizes dos pregos em suas mãos, quando essas são as mãos que se estendem para curar as áreas feridas em sua vida? A mulher precisa saber que há um Deus que conhece seus mais negros e profundos segredos e, mesmo assim, tem compaixão dela. Que mulher não tremeria diante de um Deus que assume tarefa de defendê-la e colocar-se entre ela e seus atacantes? Que mulher não apreciaria um Deus que se torna um advogado, aceita o caso dela e não cobra honorários e vence o processo? Que mulher não se sentiria reverente ao saber que há um Deus que pode estar convencido da sua culpa,
mas insiste em que seja perdoada? Este é o símbolo do amor. Saber que todos estamos nus diante dele e, todavia, de alguma forma, pela sua graça, ele se abaixa e toca os lugares escusos em nossa vida. Reconhecer esse tipo de misericórdia e graça leva a mulher do século XXI a apaixonar-se pelo Deus que é chamado de Ancião de Dias. Ele é mais velho que o próprio tempo e, mesmo assim, mais importante do que o jornal desta manhã. Ele é antes do quando ou do onde. Ele é antes disto ou daquilo. Entretanto, é o Deus a quem ninguém se refere no passado. Ele não é o Deus que foi, mas o Deus que é. É o Deus chamado Eu Sou. Eu sou o quê? Você pergunta. É o que quer que precise que ele seja, quando precisa que seja. Lamento e me desculpo por todos os homens do mundo, porque nenhum de nós pode ser o que você quer que sejamos e quando quer que sejamos. Ninguém pode ser assim, senão Deus. Ele é o absoluto do qual somos apenas uma sombra. Ele é a realidade da qual somos apenas um substituto. Podemos abraçá-la a noite inteira, mas ele pode abraçá-la por meio dos séculos. Quando os nossos braços enfraquecem e se cansam, podemos recomendar um Deus que não dormita nem dorme. Ele pode deter as pedras que deveriam ser atiradas em você. Uma palavra dele lhe dá a segunda oportunidade de que precisa para ter sucesso. Seu marido pode ser o amante do seu corpo, mas Deus é o amante da sua alma. Seu marido pode beijar seus lábios, mas o Senhor, ele pode beijar as lágrimas dos seus olhos, o sofrimento de suas lembranças, as nuvens dos seus céus. Deus é o grande amante. Pagou o preço para ganhar o nome. Derramou o sangue que se fez evidência e se tornou o juiz deste mundo para encerrar o seu processo. Por causa dele, você está livre. O supremo caso de amor. Com a habilidade de um cirurgião, devo tomar as próximas palavras e fazer uma incisão com o bisturi da verdade. Oro para que Deus me tenha concedido a capacidade de fazer a necessária distinção entre ter um relacionamento com a instituição da igreja e conhecer o Cristo que a igreja adora. Não quero dizer que unir-se a um lugar de adoração não seja bíblico. É com certeza bíblico. É igualmente apropriado. Adorar com outros crentes amplia a intensidade da experiência pessoal que compartilhamos com um Deus invisível. O Deus invisível parece quase manifestar-se na presença da adoração comunitária. Quando celebramos coletivamente a nossa fé, somos intensificados mediante o louvor e adoração unificados. Devo, porém, alertá-los de que muitas mulheres fugiram do caos dos clubes, da decadência dos relacionamentos fracassados e correram para o santuário da igreja apenas para sofrer outra vez. Isso não é para dar a entender que haja uma falha na igreja. Ela é destinada a ser um lugar de adoração e nada mais. Devemos compreender que a instituição da igreja não é o Salvador. É o Cristo da igreja que salva e tenho medo? Não. Estou aterrorizado com as inúmeras pessoas que buscam refúgio na igreja sem descobrir o Cristo por trás dela. Sem Cristo, a igreja não passa de outro médico inútil. Essas mulheres preciosas se unem à instituição da igreja como se fosse apenas uma associação, um clube feminino, um alojamento, um lugar para reuniões sociais e para a exibição de dons, habilidades e classe social. Elas podem até adorar com grandes manifestações e expressar adoração com intensidade. Contudo, secretamente, quando estão fora do palco e longe da audiência de outros crentes, não têm uma experiência pessoal com o Senhor. Uma palavra de cautela. Não. Um desafio. Estenda-se por meio do véu da igreja e toque o menino Cristo. Até que o toque, não poderá ficar curada. É espantoso que tantas mulheres vão à igreja semana após semana, culto após culto, e não ficam impregnadas com a semente poderosa da palavra de Deus. Devemos compreender que Cristo é o objeto de nossa busca e a sua igreja é apenas um dos meios de acesso a ele.
Compreendo que não é preciso congregar-se numa igreja para encontrar Cristo. Ele vai aparecer no seu quarto ou no seu carro. Pode até manifestar a sua presença para você agora, enquanto reflete sobre a sua palavra. Mas depois de experimentá-lo, você vai querer entrar em contato com outros crentes que compreendem a magnitude da sua experiência. A adoração congregacional é importante e essencial, mas a reunião de pessoas sem a presença de Cristo é uma troca fútil de interesses humanos, retórica religiosa e palavreado que não gera vida. Você precisa ser uma mulher esperta. Uma mulher inteligente é perspicaz bastante para saber de que necessita e que possui a habilidade para alcançar o alvo determinado. O alvo é ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Ele se torna então um lençol de água subterrânea que reabastece o solo seco e o prepara para a colheita abundante de bênçãos prometidas na sua palavra. Você deve buscar a Deus com paixão, com intensidade. É difícil explicar, mas parece haver uma profundidade de adoração que o coração feminino tem a tendência de alcançar, mas só poucos homens irão encontrá-la. Ao que tudo indica, as mulheres sabem de alguma forma como apresentar-se diante de Deus de maneira única e poderosa. Uma vez que compreende que Cristo é o seu alvo, a mulher parece capaz de concentrar-se nele, atraí-lo e entretê-lo com um nível de louvor tão absorvente que é curada pelo toque dele e abastecida pela sua palavra. Conheci mulheres que receberam tamanho impacto com a sua presença invisível que se afastaram da presença de outros muito mais tangíveis, mas muito menos eficazes. Em resumo, já vi muitas irmãs que se afastaram de um homem que podiam ver em direção a um Deus que não podiam ver e descobrir na presença dele a paz que ainda não conheciam na vida. Essas mulheres louvam o Senhor com um romantismo realmente emocionante. Escrevem poemas para ele e cantam canções. Dançam na sua presença. Levantam as mãos para ele no meio da noite. Andam pela casa trocando ideias e brincadeiras. Parecem quase meninas sentadas no colo de um pai idoso, sentindo o seu toque cheio de amor. Essas mulheres se levantam do altar do louvor e andam pelas ruas da vida com uma confiança e um conhecimento íntimos que as fazem exibir um sorriso pelo qual homem algum é responsável. São essas as filhas de Sara. Para ser filha de Sara, você deve ser uma mulher cuja relação com Deus é tão intensa que, ao enfrentar desafios, rejeita ser intimidada ou vencida. De fato, resiste à tentação de ficar traumatizada pelas crises da vida. Prefere andar na plena segurança de que a presença de Deus caminhará ao seu lado. Ela sabe que Deus é o marido supremo. Ela o viu abrir portas para que entrasse, viu prover todas as suas necessidades. Sua palavra a aconselhou sobre as dificuldades do amanhã e por causa dele é sadia. Ela é filha de Sara. Recusa-se a espantar-se ou ficar confusa. Respira o bem da vida e exala o mal da vida. O ciclo continua sem que haja asfixia, porque ela aprendeu que todas essas coisas não passam de um processo que irá levá-la a aproximar-se mais da presença de Deus. A mulher que encontrou Cristo como amante da sua alma é de fato rica. Este é um caso de amor que o tempo não apagará. É o toque interior contínuo de espíritos. A mulher que encontrou Cristo dança ao som de outra melodia. Ela parece ouvir coisas que as outras não ouvem. Muitos homens se intimidam ao senti-la plenamente realizada. Ela se deita à noite sozinha, mas não solitária. Sabe que se aninhou no berço do seu amor e que se envolveu em seu favor divino. Será forte e não fraca. Viverá e não morrerá. Lutará sem desmaiar. Porque ele é, ela será também. De vez em quando a vida traz perigos ou aflições, você verá essa mulher afastar-se da multidão para ficar sozinha. Sozinha? Não, não realmente. Ela deseja fugir da multidão ruidosa de homens e mulheres que não satisfaz suas necessidades íntimas. Quer ficar com ele,
Como uma jovem amante escorregando para fora de casa à noite, ela se desvia das conversas frívolas para poder concentrar-se na presença de Deus. O Senhor é o vento sob as suas asas. Quando sopra sobre ela, voa no vento do seu sopro. Ele abastece, a revigora e motiva. Quando encontra obstáculos, ele sussurra encorajamento em seus ouvidos. É o amante da sua alma. O compositor de hinos disse isso mais eloquentemente do que eu jamais poderia declarar. Jesus, amante da minha alma, permita-me voar pelo teu peito. Ao descansar em seu peito, podemos pousar nossa cabeça cansada nele, a fim de poder subir aos seus braços eternos e saber que somos guardados pela graça de um Deus cuja misericórdia soberana tomou uma decisão completa sobre nós e somos para sempre irrevogavelmente aceitos pelo amado. Como é agradável o sentimento de ter finalmente encontrado alguém cujo amor não depende do nosso desempenho. Que paz para todos nós, homens ou mulheres, deixar de lado as buscas frívolas das impressões e ficar livre para subir sem nenhum constrangimento à presença de um Deus cujo coração está cheio de amor por nós. Como é magnífico saber que todo o pensamento dele só visa o nosso bem. Ele é verdadeiramente o amante das nossas almas e sente mais atração pela mulher que responde ao seu toque com expressões de louvor. A mulher cuja educação manda que diga sempre obrigada. Ela é graciosa demais para ser estabilizada pelo poder dele e depois roubar-lhe a glória, aceitando para si mesma o crédito. Essa dama sabe que por trás de cada linha do seu sucesso e cada página de suas realizações, ele é o papel em que são escritos os elogios para ela. Ele é o centro e o ponto focal da sua vida. Se olhar com atenção, irá vê-la estendendo-se para ele. Ao terminar este pensamento e passar a outro, desafio-a a responder ao Senhor, embora não possa vê-lo. Ele não está longe, está bem perto, esperando para apertá-la nos braços, esperando para abençoá-la. Ele é o amante da sua alma. Estenda-se para ele e não apenas para a sua igreja, não apenas para o seu dom, nem para o dia que tão graciosamente lhe concedeu. Estenda-se para o Senhor. Permita que ele beije as lágrimas de seu rosto e a embale no seu propósito divino. Você é autêntica demais para ser duplicada, preciosa demais para ser mal utilizada. Ele enviou seus anjos para vigiá-la. Eles aguardam, e porque Deus a ama tanto, arma nenhuma apontada em sua direção irá feri-la. Se já houve alguém que valesse a pena tocar, alguém digno da sua atenção, alguém com direito a esperar a sua adoração, é ele. Ele é o amante da sua alma. É o amante do seu passado, presente e futuro. Ouça, querida dama, ele é o seu Senhor.